Olá, família! Hoje nós vamos estudar Efésios capítulo 4. Quero agradecer as mensagens de ontem que vocês mandaram para mim, tanto no YouTube, no WhatsApp. Eu compartilhei aquela história falando de um rapaz lá na África do Sul que ele queria ser médico e ele orava pedindo a Deus que ele pudesse ser médico. E o versículo que eu compartilhei é que Deus, ele é muito mais poderoso e abundante em fazer para nós mais do que pedimos ou pensamos. E aquele jovem, ele não se torna um médico, né, para ajudar a comunidade dele, mas ele se torna um jogador de basquete e quando ele volta para sua cidade, ele tem dinheiro e ele constrói um hospital, põe o nome do hospital, o nome da mãe dele. Então ele queria ser médico, mas ele tem um hospital. Ele queria se tornar um médico, mas agora ele tem uma equipe de médico especialista para cuidar das pessoas. Então vemos que Deus ele é poderoso abundantemente para fazer mais do que pedimos ou imaginamos. Então muita gente, eu quero agradecer também, mandou mensagem para mim no meu WhatsApp, qual é esse vídeo? E aí então eu colei na descrição do vídeo de ontem, caso alguém no futuro vai ver esse vídeo, aí vai estar na descrição do vídeo de ontem, e eu vou colar no topo dos comentários hoje o vídeo, tá bom? Caso alguém queira conhecer melhor a história do rapaz, tá bom? Vai estar no topo dos comentários aí, só apertar que vai assistir, tá bom? Vamos lá. Eu vou começar aqui em Efésios, capítulo 4, versículo 1. O apóstolo Paulo escreve: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno de vocação com que sois chamados. Primeira coisa aqui que a gente identifica é que o apóstolo Paulo, ele fala que ele é preso do Senhor. Ele poderia dizer que ele era preso dos romanos, que ele estava preso ali por causa dos judeus que haviam acusado ele, mas não. Ele sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Então, Deus sabia que ele estava naquela situação ali e ele suportava bem essa situação aqui porque ele sabia que era a vontade de Deus. Outra coisa, ele estava servindo de exemplo, né, para os efésios, como nós já estudamos antes. E aqui ele fala, né, ele roga pedindo a nós, né, que sejais dignos de vocação do chamado que foi dado. Ele está incentivando os membros da igreja em Efésios a se manterem dignos no chamado que eles tinham. Chamado, né, aqui a gente pode colocar duas coisas. O chamado eclesiástico, né, ele vai citar alguns desses chamados aqui, né, evangelista, profetas que ensinam e assim por diante, né? Mas também o chamado de membro da igreja, de ser cristão, de ser exemplo para as outras pessoas. Então, esse chamado é essa vocação que Deus te deu. Mesmo que você não tenha um chamado oficial na igreja, você tem o chamado de cristão, você tem esse nome sobre si. Então, você carrega esse nome, tem que ser digno de carregar esse nome, tá bom? Então, vamos lá para o versículo 2 aqui. Diz assim: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, né? Esse suportando uns aos outros, né, tá se referindo aos irmãos. A gente tem que respeitar a diferença um dos outros também, tá bom? Então, aqui, por exemplo, na carta aos Coríntios, quando ele mandava, ele falava muito sobre não precisava ser circuncisado, mas tinha que respeitar aquele que tinha sido circuncisado. A circuncisão não valia de nada, mas veja que era brigas que só divide o corpo na igreja, só há confusão, então não é interessante isso. Aqui o apóstolo Paulo, então ele fala que nós devemos suportar uns aos outros. Essa palavra suportar, eu acho que eu poderia trocar por dar suporte. Não é simplesmente, eu suporto essa pessoa, mas dar suporte, né? Não arrumar encrenca, apaziguar e assim por diante. Ele vai falar mais sobre isso aqui. Versículo 3 ele diz: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, como que a gente vai suportar uns outros? Pela paz, né? Para manter paz, para não brigar, a gente tem assuntos que nós não deve debater. Até porque tem pessoas que ela não tem um raciocínio para falar, é por isso que está escrito na Bíblia, é assim, querer mostrar algo. Ela só acredita naquilo e pronto. Não importa o que você mostra, ou o que você fala, ou você presta seu testemunho. Então a gente tem que manter a paz, tá bom? Versículo 4.
Versículo 4 diz aqui, deixa eu ver aqui, o versículo 4 ao 6. Aqui ele fala sobre ser um, né? Ele vai falar aqui, ó, nesses poucos versículos aqui, 7 vezes sobre ser um. A palavra um também, ela vem, se deriva da palavra semelhante, tá bom? Então aqui a gente tem que imaginar, primeiro vai falar de ser, de como Deus, o Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo são um, né? Fala da Trindade, mas também fala sobre nós sermos um, todos semelhantes em Deus, como na mensagem de ontem nós estávamos compartilhando. Então, vamos lá, o versículo 4 em diante diz assim: há um só corpo, um só espírito, e também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e todos em todos, né? Então, Deus está em todos nós. Esse um aqui, só há um só Senhor, um só. Aqui é muito importante, né? Porque ele está escrevendo isso aos Efésios. E Efésios, né, tinha muita idolatria. É lá que tinha aquele altar, né? Aqueles templos, né, a Diana, né? Lembra quando o apóstolo Paulo chegou lá, começou a compartilhar o evangelho, muitos aderiram, né? De acordo com o livro de Atos, a cidade de Efésios eles pegaram livros que eles tinham e queimaram aqueles livros que tinham feitiçarias. Então eles queimaram, jogaram suas imagens de escultura fora. Muitos estavam se convertendo. E aí, então, muitos se opuseram também, porque algumas pessoas ganhavam dinheiro vendendo estátua. E aí, agora, como os efésios tinham se convertido e o Deus que eles seguiam não tinha uma imagem para ser adorado, então eles ficaram sem seu lucro. Então, eles perseguem esses. E esses também devem ser suportados com amor também, né? Por conta da perseguição. Tá bom? Ele vai falar um pouquinho disso aqui. Mas é isso que ele está falando. Só existe um só Senhor, um só Deus, né? Um só batismo. Então é esse o convênio que eles entram aqui. Versículo 7. Porém, a graça é dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Vamos lá, versículo 8. Pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Aqui quando fala que subindo ao alto levou o cativo, né? Fala que primeiro Cristo desceu, né? E descendo para nos elevar, para que nós sejamos exaltados. E aqui fala que quando ele subiu, ou seja, quando ele foi exaltado, no sentido depois da sua morte e ressurreição, que ele sobe ao céu, aqui fala que ele derrotou, né, o cativo. O que é o cativo? O cativeiro era a morte física. Ele vence a morte física, então todos nós vamos ressuscitar. E também ele vence o pecado, que torna as pessoas cativas, tá bom? E aí, então, ele concede os dons aos homens, né? Aqui os dons, né? Um dos maiores dons de Deus é o próprio da salvação, a exaltação no reino de Deus. Esse é o maior dom que nós possamos ter. Por que é chamado dom? Porque vem de Deus, não é de nós que vem isso. Então vem de Deus. Versículo 9 diz assim: ora, isto que subiu, o que senão também o que antes tinha descido das partes de baixo da terra. Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima nos céus para cumprir todas as coisas. Então ele fala que primeiro Cristo ele desceu abaixo de todas as coisas e ele nos eleva, ele subiu nos elevando para que nós possamos ser exaltados também. Tal como nos versículos que nós lemos, versículo 4, 5 e 6, falando sobre a palavra um, né, de nós sermos um, unidade, né? Não significa ser o mesmo, mas a palavra um significa semelhante. Então Deus ele nos convida a ser semelhante a ele, tá bom? E por isso Cristo desceu à terra e foi elevado. Versículo 11 em diante diz assim: ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e mestre, para aperfeiçoamento dos santos, para a obra e o ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então aqui ele vai falando de alguns chamados na igreja, ofícios, né? Então por isso que ele fala, se mantenham firme no seu chamado, né? Ele está se referindo tanto a chamados eclesiásticos aqui,
como também a chamado de ter entrado para a igreja, tá bom? De se tornado cristão aqui. Agora, quando é, né, que a gente tem que fazer essas coisas, né? Ele responde aqui, ó, no versículo 13. Até que todos, porque esses chamados todos aqui, ele fala que é para nós sermos unidos em Cristo, no mesmo corpo, na mesma igreja, para que para aperfeiçoamento dos santos. A igreja, a saber, tem três missões: aperfeiçoamento dos santos, pregar o evangelho e redimir os mortos. Tem essas três missões, tá bom? E uma das missões é o aperfeiçoamento, nós aprendermos um com os outros. Então, quando que nós devemos fazer essas coisas? Ele diz no versículo 13 aqui, ó: até que todos chegamos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida e à estatura completa de Cristo. Então aqui o apóstolo Paulo, mais uma vez, muito ousado nas suas palavras, né? Ele fala que nós devemos ser um. E quando nós devemos fazer isso? Sempre, porque até chegarmos a essa unidade de fé, até chegarmos ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, qual que é o limite que nós devemos alcançar? Ele fala, a medida e a estatura completa de Cristo. Então eu poderia perguntar, qual é a altura, qual é a estatura de Cristo? É isso que ele quer que nós alcançamos, nós sejamos como ele é. Então é muito profundo essas palavras aqui também. Vamos para o próximo versículo aqui, 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda em todo vento de doutrina, pelo engodo dos homens que com astúcia o enganam fraudulosamente. Aqui está falando de pessoas que enganam fraudulosamente, maliciosamente, para desviar a pessoa da fé ali. Então, nesse caso, ele fala que nós não devemos mais ser meninos, né? Em que sentido não devemos ser meninos? Se você pegar uma criança aí de 5, 6 anos, quando você está conversando com ela, ela acredita em tudo que você fala. Então, ele está falando para nós não acreditarmos em tudo que as pessoas falam, tá bom? Porque tais pessoas às vezes estão nos afastando da fé, estão nos levando, tirando nós de Cristo, fazendo nós não acreditarmos no Senhor. Versículo, deixa eu ver aqui, versículo 15. Antes, seguindo a verdade em caridade, crescemos em tudo naquele que é cabeça, que é cabeça, Cristo. Então, ele fala de nós seguirmos a verdade, né? Aqui o verbo seguindo a verdade é mais do que falar, mas é fazer também, tá bom? E ele fala de seguir a verdade, mas com caridade. Em muitas traduções vem a palavra amor aqui. Não é porque você está ensinando a verdade às outras pessoas que você vai ensinar de um modo brusco. Se você não fazer isso, você vai para o inferno, ou coisa assim. Não é nada disso. A gente tem que ter amor às pessoas, tá bom? Ensinar com amor. Esse que é o sentido aqui, tá bom? E também devemos deixar muito claro que muitas vezes a pessoa está expressando a opinião dela, né? Não a verdade. Ah, mas Deus ama todo mundo, ele não vai castigar. Peraí, Deus sim ama todo mundo, mas cada um vai receber de acordo com os seus feitos. A gente não pode fazer tudo o que o nosso corpo pede e achar que tudo vai estar perdoado, que está tudo certo, né? Ele vai complementando aqui, ó, versículo 16, ele diz assim, ó, do qual todo o corpo bem ajustado, ligado do auxílio de todas as juntas, segundo as juntas e operação de cada parte, faz aumento do corpo, para a sua edificação em amor. De sorte que digo isso, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como antes, né? Também os outros gentios, na vaidade dos seus pensamentos, entenebrecidos e endurecidos, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza de seu coração. Então ele está falando aqui, os membros da igreja aqui, antes eles estavam nesse estado de endurecimento sem Deus no mundo, né? Vivendo como se não tivesse Deus no mundo. E agora eles conhecem o evangelho, né? E agora ele está falando, não voltem a ser como vocês eram no mundo. Aqui o propósito, né?
de acordo com como o Senhor tem falado, um só Senhor, um só batismo, a gente entra num convênio com Deus, um relacionamento com Deus. Esse relacionamento é semelhante ao casamento, muitas vezes compartilhado como um casamento. Agora imagine uma pessoa solteira, né? Essa pessoa, ela sai todas as vezes para jogar futebol, jogar videogame, só fica com isso. Agora ela entra num matrimônio, num casamento. Será que ele pode viver a mesma vida de solteiro? Não, né? Ele tem responsabilidades no lar, né? Ele tem uma família, ele tem que dar atenção para sua família agora. Então ele não pode viver a mesma vida de solteiro de antes. Então a mesma coisa, a gente entrou para a igreja, a gente não pode viver a mesma vida que nós vivíamos antes, tá bom? A gente tem que viver um relacionamento com Deus. Então isso que ele está falando, não é para voltar a fazer como os gentios fazem, tá bom? Então ele fala aqui sobre isso. Vamos aqui para o versículo 19. Os quais, havendo perdido todo o seu sentimento, e se entregaram à dissolução, com avidez e cometeram toda a impureza. Que ele está falando daquelas pessoas que procuraram agradar a si mesmo. Veja que o tema lá em cima fala sobre sermos um com Cristo. E aqui essas pessoas, né, no caso os gentios aqui, eles queriam agradar a si mesmo, procurando os prazeres da carne e assim por diante, né, toda a impureza. Vamos lá, o vídeo já está ficando grande aqui. Vou finalizar aqui nos últimos versículos aqui. Deixa eu ver. Versículo 24 em diante, né? Um pouquinho para cima aqui, o apóstolo Paulo fala sobre se despir do velho homem, como se fosse tirar uma roupa velha e colocar uma roupa nova, tá bom? E aqui ele vai dar o exemplo como isso funciona, tá bom? O que significa despir-se e vestir. Despir-se é fácil porque ele estava falando sobre sair das velhas coisas, não ser como os gentios, e agora ser como um cristão. Então não é simplesmente abandonar velhos hábitos, mas adquirir hábitos melhores, tá bom? Vamos lá aqui para essa parte que é bem interessante aqui. Ele vai falando na prática, né? Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó, versículo 25. Eu vou começar no 24. E vos visitai do novo homem, né? Os vistais, colocar uma nova roupa do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. Então essa é o que é a nova roupa? São hábitos, não é uma roupa literal, né? Ele fala aqui no versículo 25, ó, o que é essa roupa? Pelo que deixeis a mentira e falai a verdade, a cada um ao seu próximo, porque somos membros um dos outros. Então não é só parar de falar mentira, é adotar a verdade. Ele vai trazendo esse conceito em cada versículo aqui, tá bom? Aí ele diz no versículo 26, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a sua ira. Agora aqui, né, alguns defendem a ideia nesse versículo aqui que existe uma ira santa, né, no sentido de estar irado e não pecar. Na verdade, a ira já é pecado, tá bom? Eu não considero que Jesus Cristo ele esteve irado, né? Uns até usam esse argumento. Ah, Jesus Cristo pegou o chicote e expulsou todo mundo do templo lá que estava vendendo no templo, então é uma ira santa. Ele estava em total controle sobre as suas emoções. Veja que na hora ali, ele falou, tirai as pombinhas daqui, né? Então, ele não estava descontrolado, tá bom? Então, irá já é pecado. Eu acho que o apóstolo Paulo, ele está se referindo aqui ao livro de Salmos, capítulo 4, versículo 4, na qual na nossa Bíblia, na tradução, fala assim, ó, não pequeis irando. Então, o sentido é esse, se você irar, vai estar pecando. Então o apóstolo Paulo ele coloca aqui: irai-vos e não pequeis. Ele é como se fosse uma pergunta. No grego, essa parte aqui na nossa Bíblia, quando está um pontinho e vírgula, no grego significa interrogação. Então é como se ele estivesse perguntando: você pode irar e não pecar? Né? É uma pergunta que ele está fazendo. E ele fala: não se ponha o sol debaixo da sua ira. Então ele sabe que é impossível, que nós somos como seres humanos, nós erramos. E aí ele fala: então, não se põe o sol debaixo da sua ira. O sol era o sentido de acabar o dia. Se você se irou, se não é para terminar o dia irado, você tem que resolver o assunto entre você e Deus, entre você e a pessoa. Então não é para guardar mágoa, irar-se com os outros e guardar isso, tá bom? É isso que ele está falando. Não levar isso de um dia para o outro.
Versículo 27, não deis lugar ao diabo, né? Irar-se é dar lugar ao diabo, é dar lugar para que haja contenda na igreja, então não deve acontecer isso. Vamos lá finalizar aqui a mensagem, já deu 20 minutos aqui de mensagem, deixa eu ver com qual versículo eu finalizo aqui. Vou finalizar com o versículo 28. Versículo 28 diz assim: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Então repare, né, que novamente ele usa o sentido de que não é só parar de fazer o mal, é fazer o bem. A gente não simplesmente para de ter maus pensamentos, a gente tem que substituir os maus pensamentos por bons pensamentos, maus hábitos por hábitos bons. Então aqui ele fala, aquele que roubava, que furtava, né, deixe de roubar, mas também que ajude o necessitado, ou seja, aquela pessoa que fraudava as pessoas, que roubava das pessoas, agora ela tem que trabalhar com a sua própria mão e ele vai fazer exatamente o contrário de furtar, ele vai ajudar o necessitado e não prejudicar alguém. Então, essa lista que ele vai trazendo é isso que é a roupa, despir-se do velho homem, velhos hábitos, e a vestir-se do novo homem, os novos hábitos por quem nós estamos num relacionamento com Deus. É essa a mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.